A Bíblia nos diz que devemos suportar uns aos outros em amor. Mas cá para nós, às vezes a vontade que nos dá é de chutar o balde, e mesmo no meio cristão, parar de tentar ajudar aquelas pessoas que vivem cometendo os mesmos erros. Já aconteceu com você? Nós vivemos num mundo hiperconectado, mas profundamente dividido. Na igreja de Colossos também a tensão era enorme. Judeus, gentios, culturas diferentes, opiniões divergentes, o clima estava perfeito para um caos irreparável. Mas Paulo, juntamente com seus colaboradores, dava um exemplo de união em meio às diferenças. Aristarco, Marcos e Justo eram judeus, mas eles trabalharam ao lado de Epáfras, Lucas e Demas, que eram gentios, ou seja, convertidos de outras religiões e vindos de países diferentes. Paulo promoveu a união através do perdão e do cuidado. Veja o caso de João Marcos, por exemplo. Ele havia abandonado o trabalho. Na primeira viagem missionária de Paulo, João Marcos estava ali comprometido a estar junto em todo o percurso, mas de repente, depois de algum tempo, ele resolveu ir embora e deixou o apóstolo na mão. Paulo ficou muito irritado com isso. Ele até disse que não queria mais viajar com aquele jovem. Isso fez com que ele se separasse de Barnabé, um grande amigo seu, em sua segunda viagem missionária. O clima não poderia estar pior. Mas Paulo voltou atrás e, ao invés de descartar João Marcos e nunca mais dar outra oportunidade àquele rapaz, eles se uniram novamente. E Paulo disse que João Marcos era muito útil ao ministério e até o chama de um conforto para si. Que coisa fantástica! Isso é o Evangelho agindo de forma clara. Em nossa caminhada rumo ao céu, pessoas falharão conosco e nos decepcionarão. Mas nós temos que ter paciência e estar dispostos a dar novas chances a elas, até porque, em muitos momentos, nós seremos os que estaremos falhando. Tem muito cristão por aí se dividindo e se desunindo por coisas irrelevantes. Existem assuntos importantes, mas que não são fundamentais. Eu gosto muito daquela máxima frequentemente associada a Agostinho, que diz o seguinte: no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. E em tudo, caridade, ou seja, amor. Nós não precisamos abrir mão de princípios e doutrinas bíblicas, mas nós precisamos abrir mão da nossa arrogância. A unidade da igreja é hoje um dos principais alvos de ataque de Satanás. Se ele nos dividir, ele nos enfraquece. Essa unidade não é a ausência de diferenças, mas é a presença do amor de Cristo em meio às mesmas. Ellen White, falando sobre o encontro entre Abigail e Davi, quando Davi estava com muita raiva e sede de vingança, nos diz o efeito das sábias palavras daquela serva de Deus. Ela diz o seguinte no livro Patriarcas e Profetas, capítulo 65. Oxalá houvesse muitos outros como esta mulher de Israel, que abrandassem os sentimentos irritados, esfriassem impulsos temerários e com palavras de calma e bem dirigida sabedoria, aplacassem grandes males. Suportar uns aos outros não significa simplesmente aguentar aquela pessoa irritante, significa dar suporte, apoio. Isso só pode ser feito de forma efetiva se nós tivermos amor. E eu te pergunto, o que você tem feito quando alguém erra com você? Será que você tem mostrado pelos outros a paciência que gostaria de receber quando você comete algum erro? Você tem sido um construtor de pontes ou de muros? Te convido hoje a mostrar respeito em todas as circunstâncias, mesmo que as opiniões e atitudes das pessoas ao seu redor sejam diferentes daquelas que você gostaria que elas tivessem. Se houver algo que está ameaçando a união por questões secundárias, decida hoje ser aquele que promove paz e não guerra, que mostra o amor de Cristo e que se torna um conforto aos corações aflitos. Muitas pessoas podem ser grandes amigas suas e salvas por Jesus, se você demonstrar amor, compaixão e perdão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua misericórdia, que nos é dada todos os dias. E obrigado também por nos fazer instrumentos de levar o Teu amor e compaixão àquelas pessoas também que precisam da mesma. Abençoa-nos, Pai, para sermos canais de bênçãos e de salvação, de perdoarmos aqueles que falharam conosco e também de humildemente pedir perdão e mudar o rumo da nossa vida se estamos falhando em algo. Abençoa essa pessoa que está assistindo a este vídeo, ouvindo a este áudio e faz dela uma bênção na vida daqueles que estão ao seu redor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.